Olá, pessoal, tudo bem? Continuando, né, a explicação da nossa matéria com a que eu postei para vocês, que é relacionada ao desenvolvimento e crescimento humano. Nós vamos falar um pouquinho disso, né, dando sequência nas explicações que vocês já tiveram relacionado à história e o que o Ministério da Saúde pretende, né, quais são os planos, as reformas que eles fizeram para a redução dessa taxa de mortalidade. E aí nós vamos continuar falando. Então, o que eu tenho que falar para vocês relacionado a essa matéria? Crescimento. O que é crescimento? É um processo biológico referente ao aumento do tamanho do corpo como um todo ou áreas específicas. Então, independente de qualquer situação, nós vamos continuar desde o momento que a gente nasceu até os últimos dias das nossas vidas nessa fase do crescimento. E crescimento humano quer dizer o quê? Aspectos biológicos quantitativos, ou seja, é o aumento dimensional do corpo como um todo ou em partes específicas que deve acontecer com os processos celulares, ou seja, as células vão se multiplicando e aí com isso nós vamos desenvolvendo, do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai envelhecendo. É a mesma coisa, então a gente vai sempre estar em desenvolvimento. E aí nós temos algumas fases desse crescimento humano. Fase, quais são? Crescimento pré-natal, primeira infância, segunda infância, adolescência, fase adulta. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. O que seria um crescimento pré-natal? Crescimento pré-natal é aquele crescimento que vai desde a hora que acontece a concepção desse bebê na barriga da mulher. Então, aqui, desde a 8ª semana após a concepção até que ocorra o nascimento. Então, pré-natal quer dizer que antes, durante a gestação, enquanto está dentro da minha barriga, da barriga da mulher. E aí ele é marcado pelo quê? Crescimento e refinamento contínuo das estruturas, cujos fundamentos foram estabelecidos durante o período embrionário. E aí, isso tem que acontecer o quê? Vagarosamente. Por quê? Porque as estruturas corpóreas do organismo, bem como o sistema nervoso circulatório, eles vão estar todos em formação para ser capaz do quê? De uma automanutenção e responder quando estiver fora desse ambiente intrauterino. Porque vocês sabem que enquanto esse bebê está ali dentro da barriga da mãe, quem nutre ele é a mãe. Então, ele depende ali daquela placenta, daquele cuidado de estar ali naquele ambiente, e aí a mãe está nutrindo ele. Então, ele precisa ser bem nutrido para que ele consiga, gente, sobreviver ali após isso, porque depois que nasceu, quem vai ter que se virar no meio é o próprio ser ali, vivente. Vivi, respirei, agora eu tenho que me virar, né? Embora esse período normal de gestação do ser humano seja de 40 semanas, o feto já se acha suficiente desenvolvido na 28ª e se tem conhecimento de crianças que sobrevivam nascendo com esse tempo. Então, o que quer dizer aqui 28ª? Quer dizer que com 28 semanas temos estudos e casos comprovados de que nasceu prematuro desse jeito, mas conseguiu sobreviver, conseguiu desenvolver fora disso. Não que seja comum, não que todos vão conseguir, mas tem aqueles que conseguem. Segunda fase desse crescimento é a primeira infância, que é o quê? A gente imagina, pensa em vocês entrando no mundo desconhecido, onde cor, som, cheiro, sabor, tudo é novidade. Primeira infância é aquela fase onde tá ali, olhos e ouvidos absorvem tudo. É a fase que a criança mais se espelha na gente. Então, é aquela fase que eu pego tudo do chão e põe na boca, é aquela fase que eu vou fazer tudo que não pode, mas por quê? Porque eu tô observando e eu tô achando tudo muito interessante, e aí eu tô bem curioso para saber o que está acontecendo. E aqui, natural que esse primeiro impacto tenha fugido da sua memória, ou seja, a gente não lembra disso. Isso não está na nossa memória. A gente vai começar a ter alguma lembrança mais ou menos depois dos seus 4, 5 anos. E aqui, natural, e aqui fala assim, do momento em que nasce até completar 6 anos de vida.
Ou seja, a primeira infância é nasci até os 6 anos. E essa etapa quer dizer a primeira de todas, né? A fase do quê? Descoberta e aprendizado. E aí aqui, ó, pensa, uma criança que está aprendendo tudo, o que esse cérebro tá? Prontinho ali, prontinho para absorver tudo que tem. E aí, para vocês terem uma noção, esse cérebro, ele trabalha 2 vezes mais do que o de um adulto. Então, se a gente acha que a gente está agitado demais, pensa a cabecinha de uma criança. Ele tem aqui, ó, 75% da energia do corpo é destinada a esse desenvolvimento neurológico. E aí, nessa fase, ó, os neurônios formam de 700 a 1000 novas conexões por segundo. Então, imagina, por que essa criança não para? Essa criança está agitada. Por que será, né? E aí, o resultado disso tudo pode ser notado nos olhos, que até os 3 anos de idade, o cérebro atinge 80% do tamanho que ele vai ter lá no futuro. Então, com 3 anos, a criança já está mais ou menos com o tamanho que ele vai ter lá na frente. E aí, uma imagem, só para vocês terem, né, uma noção. E crescimento na segunda infância. Nós temos, então, a primeira infância, que é tudo aquilo que eu falei, e a etapa da segunda infância, que está entre os 3 e 4 anos, mais ou menos. O que acontece? As crianças dessa faixa etária, elas vão começar a desenvolver o quê? O básico, responsabilidade, independência, e aí a gente tem que começar já a preparar ela para o próximo espaço, que seria o quê? Os anos da escola. E aí a criança, ela vai estar o quê? Altamente ativa, em geral, explorando tudo à sua volta. Vocês estão vendo que a primeira e a segunda infância é bem dizer parecidas, né? Porque tá ali no momento de curiosidade e querendo tudo de novo. E aí essa segunda infância, porque assim, ó, vocês viram que aqui, ó, vou até voltar, ela é dividida em 2. Tem a primeira etapa, que é dos 3 aos 4, mas tem a segunda etapa, que é dos 4 aos 6. E aí, o que acontece dos 4 aos 6? É um marco psicológico na vida dessa criança. Então, tudo que acontece nessa fase é onde ela vai ter para o resto da vida trauma, algum problema que ela nunca vai esquecer. Essa fase é muito crucial para esse desenvolvimento. Por quê? Porque ela é uma fase que vai ter, ela é lenta, gradual, mas o que vai acontecer? Aqui onde a criança se desenvolve e cresce aqui, ó, em nível social, emocional e mental. Então, muitas das vezes a gente não entende porque um adulto se torna problemático. Qual que é o problema desse adulto? O que aconteceu nessa fase aqui? Muitos dos problemas a gente não consegue saber porque às vezes não se lembra também. Às vezes um abuso, um histórico de espancamento em casa, apanhava demais. Então, isso aqui é reflexo dessa fase. E aí nós temos o crescimento na adolescência, que também é um crescimento do quê? De maturação, que transforma a criança na fase adulta, né? E também tem a puberdade. Pensa, puberdade é o quê nessa adolescência? Onde os fenômenos biológicos vão acontecer, que vai possibilitar o quê? Completo crescimento, somática e maturação hormonal. E aí é onde começa a poder ter a reprodução e preservação da espécie. Então, na adolescência, a gente tem o período de puberdade. Não vou entrar muito em detalhe, porque nós ainda vamos ver isso. E crescimento na fase adulta, que é o que a gente vive hoje, nossa vida corrida, trabalhando muito, tudo muito, né? Muito intenso. Nunca é tarde para estudar. Quem está ali, que acabou a escola, tá continuando, tá tranquilo, mas tem pessoas que não, eu quero voltar a estudar e tá nessa fase adulta, nunca tem um fim o crescimento. Sempre a gente está em desenvolvimento, sempre a gente está crescendo e aumentando tudo, nossas características, nossos conhecimentos. Essa fase é uma fase bem tranquila, né? Fácil de ver, né? De entender. Essa aula é mais curtinha, mas assim, estarei à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa ou tiver alguma dúvida, estarei aqui aguardando vocês, tá bom? Muito obrigada. Beijos.